Bom, gente, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Neto, faço a produção artística aqui do Festival da Face of Paul. Vou me autodescrever. Tenho 1,69 m de altura, cabelos pretos, ondulados, mais ou menos na altura do ombro. Estou usando uma camiseta laranja do festival, que na frente tem uma mão com unhas lindas, todas cravejadas de pedra. Mais ou menos na altura da barriga está escrito o nome do festival, The Face of Paul. Estou usando os dois botões do festival do lado direito, um shortinho bege e um tênis branco com listras azuis. Agradecer a presença de todo mundo que está aqui hoje, a galera que estava mais cedo na oficina. A gente segue a programação do festival The Face of Paul. Hoje é o primeiro dia onde a gente tem essa mesa aqui imperdível e avisar vocês que estão realizando a gravação na íntegra. Em breve isso vai estar disponibilizado nas redes sociais, no YouTube também. A gente recolheu algumas perguntas via Instagram, então se vocês tiverem também questões, já deixa aí preparado, porque esse painel está babado e não é sempre que a gente tem tudo isso aqui. Antes da gente partir para a mesa, vou passar a palavra aqui para a Pamela, nossa assessora de acessibilidade, que vai dar uma palavrinha rápida para vocês. Boa noite. Boa noite, gente. É bom ter todos vocês aqui. Eu vou ensinar para quem não sabe e relembrar para quem já aprendeu o que é uma autodescrição. A importância dela é que quem não consegue enxergar nada ou pouca coisa, não consegue ver que eu sou desse jeito que eu sou. Então, a gente tem a gravação, a gente tem aqui a Flávia, na busca de tornar mais acessível. E uma dessas formas é você se autodescrever. Como que funciona? Primeiro, você vai falar, vai saudar as pessoas sem o microfone. Boa noite, boa tarde, bom dia. Porque a pessoa que não enxerga, ela vai conseguir localizar você no local. Isso é muito importante, porque senão ela vai achar que você está vindo daquele local. Todo mundo está vindo do mesmo lugar. E aí você faz isso. Boa noite, bom dia. E aí depois você fala o seu nome. Meu nome é Pamela, eu sou uma mulher cis. Você fala os seus pronomes. Então, o meu pronome é ela e dela. A minha raça, eu sou negra. E aí você começa a se descrever do topo da cabeça até os seus pés. Então, a minha autodescrição é: meu nome é Pamela, ela, dela, sou uma mulher cis negra, tenho cabelo curto, preto, estou usando brincos roxos, como o Neto também. Estou usando uma camisa com manga média, laranja, com escritos brancos e uma imagem preta, escrito The Face of Paul Festival. E depois eu tenho, eu estou usando também um crachá branco com botões rosas, estou usando uma calça verde musgo e um tênis preto, tá bom? Deu para entender então? Começa assim? Fala o seu nome, seu pronome, sua raça, se autodescreve. Outra coisa, toda vez que a gente for falar, a gente precisa dizer o nosso nome, porque as pessoas não conhecem a nossa voz. Então, toda vez que você for responder ou perguntar alguma coisa, você vai dizer fulano na voz. Se for o Neto, Neto na voz, Ana na voz, tá bom? Então, você vai fazer isso. E aí, eu quero autodescrever, não auto, né, mas eu quero descrever a Flávia, que está fazendo aqui a tradução em Libras pra gente, e também a Stephanie. Então, a Flávia, ela é uma mulher, os pronomes são ela, dela, ela é uma mulher negra, de cabelo cacheado até a altura do ombro. Ela está usando uma blusa preta até depois um pouco do cotovelo, uma calça preta também e um tênis branco. Uma dica, ajuda a se olhar, tá? Se olha, não tem problema, se olha e fala. E a Stephanie, ela é uma mulher negra, com os pronomes dela e ela. Ela tem o cabelo cacheado, branco. Ela está usando uma blusa bege, uma calça preta e um sapato preto, tá bom? É isso, muito obrigada pela atenção de vocês, boa conversa, e ajuda muito se vocês lembrarem de tudo isso, é muito cuidado que faz a diferença, tá bom? Beijo. Bom, gente, Neto de volta na voz, então gostaria de passar a palavra à nossa pioneira da cena fluminense, Rotier, Luiz Couture, tá contigo. Boa noite. Boa noite a todos. Eu sou Rotier, pioneira da cena Ballroom Rio de Janeiro, fundadora da cena Ballroom SGN. Sou da House of Juice Couture, né? Aqui da
descrição é um cabelo até as costas, preto, ondulado, sou negra, de pele clara, olhos castanhos, estou de blusa da The Face of Paul também, né, com uma mão preta e unhas brancas, a cor da camisa é roxa, estou com o crachá da The Face, ok, calça preta, tênis preto com detalhe branco, e é isso. É uma honra estar aqui, juntamente com outros pioneiros, assim, estar aqui de frente, tendo essa roda de conversa. Que bom que vocês vieram, espero que vocês estejam à vontade e se sintam à vontade para trocar com a gente também, porque é isso, esse momento nunca acontece e quando acontece eles têm que aproveitar, então assim, é isso. Nossa mesa ela vai falar sobre a linguagem, a identidade e a representação dentro da cultura ballroom. Então, já vamos pensando e desenvolvendo essas perguntas, caso vocês queiram perguntar alguma coisa, assim como a Neto já disse, né? E agora eu quero passar aqui a voz, né, para a pioneira amada Paula Disse Pintor. Uma salva de palmas. Yes. Oi, boa noite. Meu nome é Paula, eu sou uma mulher cis, branca. Tenho cabelos loiros cacheados até a altura do peito. Tenho uma mecha descolorida do lado esquerdo. Tenho um piercing no nariz e do lado da boca. Estou usando a camisa laranja do festival The Face of Paul, que tem uma mão preta com umas unhas maravilhosas com pedras preciosas da Walandra, fazendo clap, clap, clap. Estou com o crachá do The Face também, que tem a fita branca, calça preta, tênis com estampa de zebra e cadastro vermelho. Obrigada, Walandra, obrigada, The Face, por me convidarem para estar aqui hoje. Estou super feliz, acho que esse momento é muito histórico e acho que toda a oportunidade que a gente tem de ter essas trocas, principalmente em roda de conversa, são muito valiosas. Eu sou pioneira ou trailblazer da cena de Minas Gerais. E é isso, a gente vai falar mais sobre. Boa noite, gente. Boa noite. Meu nome é Miranda, mas pode me chamar de Yagaga. Eu gosto de Yagaga, mas também gosto de Miranda. Sou travesti, preta, tenho cabelos lisos até as costas, mas agora estão amarrados. Também estou usando a blusa laranja do The Face of Paul, com essa mão da Walandra belíssima, essas unhas brancas brilhantes. Estou usando por cima um vestido preto, florido e de chinelinha verde. E o crachá belíssimo de Trailblazer e a caca. Sério? Sou mãe da caricata Casa de Quingarau, fundei o coletivo Cearense, faço parte do coletivo Carnaval no Inferno, lá em Fortaleza, também faço parte do núcleo de ballroom da América Latina, Develop Way, e sou trailblazer da cena cearense, também ajudando na construção da cena Norte-Nordeste, entre os demais estados também, fora essa localidade, também dando auxílio para a cena sudestina e para a cena latino-americana no geral. É isso. Boa noite, galera. Boa noite, eu sou Félix Pimenta. Eu sou uma bicha preta, retinta, que vive em não conformidade na expressão de gênero, mas na expressão, enfim, né, já sabem. Mas eu sou uma pessoa cis, até então, meus pronomes são ele e dele, mas também pode falar bicha, não tem problema. E eu sou uma pessoa retinta, tenho cabelo grisalho, raspado nas laterais, no estilo moicano, tenho uma barba grisalha também, um pouco feita, um bigode um pouco mais preto. Também estou vestindo uma camiseta laranja do Festival The Face of Paul, com a mão preta e as unhas grandes, com detalhes no coração. E essa mão a gente já sabe que é a Walandra. E aí eu tenho uma bolsa preta também, uma pequena bolsa preta.
Estou vestindo uma calça com impressões preta e branca e outros detalhes coloridos, como amarelo, e um tênis branco que não está tão branco, porque ele está um pouco sujo. E está tudo bem. E é isso. Oi, gente, boa noite. Oi, boa noite. Eu me chamo Simas, eu sou Simas Zion. Eu sou uma pessoa amazônica, né? Eu vim da região norte, do Amazonas, no Brasil, moro na cidade de Manaus. Eu tenho uma pele marrom, mais toneada, né, para o barro, da cor do barro. Eu sou uma pessoa alta, tenho cabelos lisos, tá? Com um corte bem legal, né? Em cima da orelha meio raspado dos dois lados e mais comprido atrás. Estou usando um brinco de pena verde, né? Com umas pedras amarelas, né? Feito pelo povo de Puma. Também estou usando a camisa da TV Softball, como todos aqui. Que tem essa mão belíssima da nossa querida Amanda. Estou usando também um shortinho meio marrom, meio pro cinza. Estou com o celular aqui apoiado na minha perna. Estou com uma meia branca aparecendo com um sapato preto. E esse foi o look que eu escolhi para hoje. Eu sou uma pessoa também que tem lábios leoporinos, com uma cicatriz em cima da boca, né? No lábio superior. Estou muito feliz de estar aqui hoje, né? Muito obrigado pelo convite, muito obrigado a toda a produção aí da comunicação para que isso aconteça. Como você já falou, é bem raro, né? Juntar essas pessoas para que a gente possa conversar sobre a nossa cena Ballroom, de pessoas que têm essa missão de ser uma dessas primeiras referências da Ballroom dentro de uma região. Me sinto muito honrado de estar aqui ao lado dessas pessoas que são grandes referências para mim. E vamos falar mais sobre isso depois. É isso, obrigado. Yes, é isso, gente. Essas são as potências que nós estamos aqui hoje para trocar, para conversar, para tirar dúvidas. E como nós vamos falar sobre a linguagem, identidade e representação, eu queria já começar com uma pergunta para vocês, que é assim: como os termos e as expressões da cultura ballroom refletem na vida de vocês? Assim, como que essa realidade vai para além das palavras que a gente usa dentro da nossa cultura, né? Nossos títulos, enfim. Enfim, é isso. Eu não vou prolongar, mas é isso, como chega em vocês e como vocês passam para além das palavras. Alguém gostaria de responder essa? Pode ser da ordem da Paula, por favor, se possível. Paula na voz. Eu vou falar rapidinho, tem que falar, né? De como que esses títulos e esses termos e esses nomes chegaram pra gente. Porque até certo ponto a Ballroom começou a acontecer e a gente não sabia ou não se falava ainda de nada, de Legend, Pioneer, Pioneiro, Trailblazer. E foi em 2018, numa das produções de uma Aftermath, né, uma pós-Vogue Fever, 2018 em Belo Horizonte, na Balaclava, da Caliandra, da Kiki House of Caliandra. Tivemos a presença da Precious, da Tati e do Arturo como presentes. A Precious pediu para estar no júri e ela foi para o júri dessa ball, sendo a Kiki. A Rafa de Prada, atualmente 007, participou de uma batalha final de Vogueota e, se eu não me engano, ela ganhou de 5 pessoas seguidas, 7 pessoas seguidas da Caliandra, né? Não. Ah, tá, isso, tá, minha lembrança era 5 pessoas. Ela batalhou com 7 pessoas e ganhou de 7 pessoas, sendo que 5 eram da mesma house, ou seja, era literalmente uma atrás da outra. Quando ela venceu a categoria, a Precious pegou o microfone e falou: vocês têm alguma lenda na cena de vocês? E a gente, o quê? Não, nem sabemos o que é isso.
E aí ela falou, então eu vou nomear aqui a primeira Legend do Brasil. E aí a gente festejou, porque na hora foi tudo lindo e, né, muito incrível, e um ato até então novo, inédito. E aí acabou a bola, a gente virou pra ela e falou, tá, e agora? Como é que faz? A gente tem a primeira Legend, e aí? Ela falou, agora vocês vão pra casa, vocês vão conversar entre vocês e levantar o nome de cada pessoa que está fazendo a cena, que começou a cena em cada estado, e vocês são os pioneiros, vocês são os pioneers do Brasil. E aí vocês vão nomear as próximas Legends, Statements e Stars. Criou um grande edifício nas nossas cabeças, a gente foi lá, olhei pro Félix, Conan, e aí, gente, qual vai ser? Criamos esse grupo a partir disso. Foi dessa forma. Foi a primeira vez que pelo menos me disseram, falaram, não, você é uma pioneira. You are pioneer. Tanto que o Trailblazer veio um pouco depois, né? Enfim. E aí, a partir daquele momento, a gente falou, tá bom, a gente precisa se articular. E nessa primeira leva, tinha algumas pessoas, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Acho que por enquanto, nesse momento, já tinha outras pessoas em movimento, mas pensando no momento histórico. E a gente pegou como base, depois de fazer várias conversas também com pessoas de fora, mas não tantas quanto a gente tem contato hoje, a gente pegou como base aquele documentinho escrito que eu acho que já deve ter rodado por aí. O Jamal compartilhou no site dele. Isso, o Jamal, gente, é isso. O Jamal compartilhou no site dele e tem lá um textinho explicando o que significa Star, Statement, Legend, Icon. E a partir dali, tudo se deu. Então, para responder a pergunta agora e deixar que as outras pessoas falem, caiu na minha mão essa denominação de pioneira, de pioneer. Nessa época, a gente eu entendi que fazia parte de uma responsabilidade de nomear outras pessoas da minha própria cena, em articulação com as pioneiras de Minas Gerais e com os pioneiros dos outros estados também. Mas, até então, foi uma coisa distribuída, assim. A gente não teve muito o que dizer na época, a gente também não tinha, talvez, tempo suficiente para questionar ou problematizar alguma coisa. E até hoje, é isso que de fato acontece, assim. No meu caso, na minha cidade, no meu estado de Minas Gerais, eu sou uma das pessoas que a cena tem como referência para tirar dúvidas, seja de coisas históricas, para resolver problema, para estar junto, às vezes, de questões que surgem com as pessoas mais jovens e gerações mais novas. Por enquanto é isso. Sinalizando minha posição, Miranda na voz. Uma história bem parecida, porque eu estava lá. Na Bola da Caliandra. A primeira vez que eu escutei a palavra pioneira foi em janeiro de 2018, na Bola de aniversário do Luke, quando a Alessandra estava aqui. E aí falavam, ela é a pioneira da França. E eu, gente, o que é pioneira? E quando veio lá da França, ela criou tudo lá e tal. E aí foi o meu primeiro contato com essa palavra de pessoa que desenvolveu, né, que estava lá nos primeiros momentos, né, nos primeiros primórdios. E aí depois nós começamos essa movimentação de termos os primeiros pioneers, a primeira leva, depois essa movimentação da Precious. E aí em março de 2020, essas pessoas entraram em contato comigo, entraram em contato com o Fen, entraram em contato com o Edson, com o Ed, com o Pará, e aí a gente entrou nessa segunda leva de pioneiros por outras localidades do Brasil, né? Saindo do nicho sudeste, porque a gente entende também que quando a comunidade Bauru começou no Brasil, ela era nicho sudeste, apenas Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. E Minas Gerais. Minas Gerais era a capital por conta do Rock Fever. Capital, todo mundo se encontrava em Belo Horizonte. E aí, depois de muito tempo, a gente consegue enxergar essas movimentações no norte, consegue encontrar também essas movimentações no nordeste. E aí, pra dentro da Bauru, a primeira vez que alguém, que a Akira veio e falou, você vai ser pioneira e tal, isso foi uma palavra muito pesada, assim, para uma menina de 20 anos de idade, porque hoje eu tenho 25, eu fui nomeada com 20 anos de idade. Tinha
2 anos de transição de travesti, hoje eu tenho 7. Tinha acabado de começar tudo na minha vida. E aí, toma essa nos teus peitos, tu vai ser pioneira agora do seu estado, da tua cidade. Então, dentro da Ballroom, isso é uma coisa que carrega ainda hoje um olhar sensível, ainda um reconhecimento de muitas coisas, porque querendo ou não, a gente vai desenvolvendo também enquanto adulta cada vez mais. Então, dentro da comunidade de Ballroom, ser pioneira, ser trailblazer, foi sempre uma grande responsabilidade de uma imagem também, né? Porque essas pessoas, elas confiam em mim, elas confiam na minha palavra, elas confiam na minha posição, elas confiam na minha decisão. Então, eu também tenho meio que uma imagem a manter para essas pessoas que confiam em mim, ao mesmo tempo que eu tenho que ser sincera com elas, entender que esse local não é onipotente. Não é um local não é uma muralha de gelo inabalável e derretível, não. É uma coisa muito mais vulnerável do que a gente imagina ser. E para fora da Ballroom, ainda esses termos me acompanham. Quando eu estava no aeroporto, vindo para cá, uma pessoa só parou e falou: você é a Gaga que faz bal, né? E eu fiquei, sim, eu sou eu mesmo, vou me contratar. Mas, lógico. E então, para fora da Ballroom, esses termos me acompanham mesmo que eu não queira. Eu vou sempre ser reconhecida como a Gaga, a Ramona que faz bal em Fortaleza, que faz o Vogue lá em Fortaleza, até porque ainda são uma cena, a gente ainda está tomando conta de toda a cidade, então as pessoas elas vão ter um conhecimento único. E aí, por uma coisa maior também, a gente também tem que manter essa imagem, manter esse conhecimento aqui, manter essas pessoas perto, se ajudando essas pessoas. E não só de Fortaleza, mas de João Pessoa, de Teresina, de Recife, de Salvador, de São Luís, de Belém, de Natal, enfim. E outros estados que eu vou esquecer, desculpa, gente. Mas é muita coisa. Então, acho que hoje o dentro e fora da Ballroom, para mim, não existe mais. Está entrelaçado dentro do meu DNA e essa imagem já está comigo antes de eu nascer e vai comigo depois que eu morrer. E eu sou muito feliz, sou muito orgulhosa, sei que tem muita responsabilidade, sei que a gente tem que manter uma estrutura muito difícil de ser mantida, mas eu gosto como isso passa no meu dia e está sempre comigo a todos os momentos, porque eu acho que para mim, enquanto personalidade minha, eu preciso também de uma persona onde eu olhe para mim e me veja enquanto uma travesti potente. Então, para mim, para o meu próprio ego, eu amo ser a Gaga. É isso, eu vou chamar. Sinalizando minha posição, Félix Pimenta na voz. Com relação a como sentir, né, com essa nomenclatura sobre pioneiro, trailblazer, seguindo um pouco, principalmente com o que a Paula falou, né, sobre como se deu todo esse processo, para mim vem muito com essa questão, primeiro, da responsabilidade muito grande, essa primeira preocupação, né, de como que a gente vai articular, realizar tudo isso, e também achando que a gente tem que dar conta ou agir de certa forma. E depois a gente, eu pelo menos, fui me tranquilizando, entendendo realmente como que era essa função e constantemente também me questionando, depois que vem essa questão de trailblazer, se questionar, principalmente numa cultura que existe há tanto tempo, né, como que a gente se define primeiro, sendo que existem pessoas que estão ali há 35, 40 anos ou mais, né, dentro da cena. Então é algo que eu sempre me questiono também e uso isso para ajudar pessoas mais novas também que se questionam sobre isso, né. E eu fico sempre questionando também sobre essa responsabilidade que as pessoas sempre trazem, né, esse peso. Que aí começa todo mundo a falar, pioneiro agora, sempre nesse lugar de, alguns num lugar de interesse e outros num lugar de respeito, porque você começa a ser só a pessoa pioneira, né, você não é mais sou mais Félix Pimenta, sou Félix Pimenta, mais o pioneiro, e aí tem que vir com alguma coisa. E de início, sempre com essa questão de muita demanda. A galera chega com demanda e achar que nós pioneiros
temos que resolver algumas coisas. A gente funciona, na verdade, como as pessoas que podem fazer esse papel de mediação. A gente, nesse lugar, vai realmente ser as primeiras pessoas que vai direcionar quem serão as próximas lendas, statements, stars, icons, por exemplo, na cena, mas a gente não tem papel oficial de ter que lidar com a responsabilidade, a solução de algumas questões. A gente faz porque realmente a gente está nesse lugar e toda vez a gente tenta articular e fazer com que as pessoas também distribua esse peso também, né? Muitas vezes, a maior parte das vezes, os pesos, para que fique mais equilibrado. Então, vem muito nessa questão. Como também eu questiono a galera, por exemplo, todo mundo vem muito nesse peso de pioneiro, pioneiro, pioneiro. Mas aí eu jogo para elas também de, tá, vocês querem ficar me chamando de pioneiro, ou então como a galera vem de icon, tudo, mas vocês não colam, por exemplo, só chegam me mandando problema. E aí quando é para outras pessoas, vocês não me mandam. Então eu preciso sempre fazer essa mediação, sabe? Quando eu estou numa função, numa atividade, vocês não aparecem. Quando eu proponho algo, vocês não se jogam. Então, e ao mesmo tempo vocês vêm, pioneiro, pioneiro, pioneiro. Então, eu faço sempre essa mediação com essa função, enquanto as pessoas também jogam essa responsabilidade. Então, é uma função muito trabalhosa. Ao mesmo tempo também, em que a gente, em comunicação com pessoas até de fora também, existe nesse lugar também difícil, né? Porque existe a realidade aqui no Brasil, que a gente entende, que a gente sabe, mas como que a gente passa isso para pessoas de fora, principalmente para as pessoas de onde a cena se iniciou e começou, e onde ela existe há muito tempo. Então, como eu chego e falo, eu sou Trailblazer, tipo assim, como assim? Por que você é Trailblazer? Então, é todo um trabalho assim de me questionar e fazer toda essa manutenção com essa nomenclatura. Sim, mas não voz. Nossa. Eu entendo o Baborum basicamente como uma linha tênue, uma linha no tempo. E aí eu conheço agora uma linha do tempo lá em 2019, né? Agora de fato. Eu comecei as pesquisas por dentro da dança, né? Eu fui acadêmica de dança na Universidade do Estado do Amazonas. E eu comecei a ver as pesquisas de Vogue e agora uma parte disso. Lá em 2016, 2017. Então, alguns nomes como Félix Pimenta, a própria Dana Lisboa, então já eram pessoas que eu já acompanhava mais através do Vogue em si. Até eu entender que o Vogue vinha dessa cultura, desse movimento. E aí, lá em 2019, eu consigo entrar no Vogue, né? Eu realmente piso no meu primeiro baile, na minha primeira bola, lá no Vogue Fever, né? Que já era feito pelos pioneiros do Brasil. E eu entendi esse título de pioneiro a partir dessas pessoas. Essas pessoas eram pioneiras. Até que chega a segunda leva, né? Os segundos anúncios lá, que veio IH, que veio Ed, veio Rodrigo Pará do Norte, que era uma pessoa que eu também acompanhava, que já era da minha região, né, do Brasil. E eu achei aquilo significativo, né? De que isso é possível também reconhecer e ser reconhecido aqui, como a gente também já está fazendo. E aí eu fui passando isso adiante, né? Sempre conversando com a galera, explicando e tal, e mostrando conteúdos que já estavam feitos. Tudo já está aí na história, o básico do básico que a galera acessa hoje, a gente teve no mínimo lá atrás, né, de informações, a galera consegue pegar não pela televisão. Mas isso, como eu digo, seguindo a linha do tempo. E nessa linha do tempo eu continuei, né, eu fiz as movimentações da Ballroom lá na cidade de Manaus, fundei a primeira house, lá que foi a House of Deni, que era justamente um grupo de pessoas que conversavam sobre o Ballroom e passavam isso adiante. E eu trazia essas pessoas que queriam conversar sobre isso e que eu via que realmente, sabe, tinham essa coisa que eram as minhas manas, manas da cena. E a partir disso veio essa palavra para mim, né?
eu era essa pessoa. Porque eu sempre era essa pessoa, sempre me procurava para saber de bolo. Porque eu sempre fui, também, assim, parado para, tipo, tu é a pessoa que dança bolo, que faz bolo, e que era bolo. E tu mexe com bolo. E sempre foi isso. E esse cargo de pioneira me caiu, né, de ser a pioneira de Manaus. E a galera me reconhece como isso, de, tipo, no dia a dia mesmo. E de que é algo realmente não consigo levar para só dentro da Bolon. Isso realmente é fora, isso também é fora. Porque hoje em dia eu não faço mais nada a não ser isso, assim, eu digo, em questão de pensar e agir. Eu sou artista, a minha arte é o voo. Eu vou trabalhar dentro da Bolon. Então isso não é só dentro da nossa comunidade, como a gente realmente é reconhecido. Mas isso também é de muito aprendizado, porque eu aprendi a Bolon já tem 5 anos que eu realmente faço parte da cena. Se para a galera que já estava lá atrás fazendo, pegar um cargo desse, realmente arcar com a responsabilidade de uma comunidade inteira, para mim é muito novo, né? Muito superficial, é algo que eu estou vivendo agora. E quando a gente começa a nomear, a reconhecer essas pessoas que a gente tem lá como descrição de ser referência fora da sua região, alguma coisa do tipo, né? E que é realmente algo a nível nacional. E algo que é realmente necessário, porque são pessoas que iniciam um movimento em cada região. Né? Você tem que dar paz e ciente de tudo que acontece na cena, porque a House da minha cena não faz parte só da minha cena, ela faz parte de uma bola. Então ela se torna um todo. Mas o Félix não vai saber o que está acontecendo na cena. A Gaga também não vai saber o que está de fato acontecendo na cena. E além desse trabalho de repassar para a sua cena, os pioneiros que eu reconheço, eles passam para outros pioneiros do Brasil. Né? E isso já se torna algo maior, porque é algo que eu vou passar mais à frente também. Na minha segunda linha temporal da Bolon, em vida. E esses pontos, eles, agora com todos esses reparos, eu acho que depois de 11 anos, 12 anos de cena, Bolon no Brasil, depois vai fazer 10 ainda. 10 anos de cena, e ainda existe todo esse cuidado. Então, quando a gente coloca isso para a gente conversar com a nossa comunidade, como a gente reconhece títulos e coloca essas funções e responsabilidades, a gente precisa conhecer a cena. Então, essa parte de pioneirismo é realmente transitar, estar nos lugares e realmente ter como eu posso falar? Essa atitude mesmo de você, não, eu vou fazer pela minha comunidade, ou eu vou fazer porque eu preciso, faz parte de mim, então eu vou estar lá. E esse cargo realmente, ele não é repassável, assim, eu digo isso por Mormina, ele não é repassável, porque quando me procuraram para estar aqui hoje, eu poderia muito bem, tipo, não, leva fulano, da cena, para realmente contar um pouco e compartilhar as coisas, mas não tem, sabe? Eu acho que não teria uma outra pessoa. Teriam pessoas que teriam uma vivência dentro da Bolon a partir de uma outra, e é sempre sobre isso, né? É passar esses costumes de uma cultura. Né? Eu venho do Amazonas, que é rico de cultura, que é justamente desses costumes nativos de aprender de família. E a Bolon me traz muito disso também. Então, eu acho que a gente traz esses diálogos para dentro da comunidade, como a gente dá nome aos dois, né? A gente precisa realmente reparar essa vivência. Eu acho que é isso que responde a pergunta. É a vivência. É a vivência com a cena em si. Só localizando aqui, Miranda na voz, só pontuando, porque a gente falou, né, Trailblazer, Pioneer, Trailblazer, e aí a gente, nesse primeiro momento que a gente vai entendendo que essas pessoas são as primeiras referências da cena brasileira, a gente coloca elas numa posição de pioneiros. Até a gente também ouvir do mesmo Jamal sobre o lance de Trailblazer e entender que é uma outra coisa que faz mais sentido para o que a gente faz. A gente da hora reconhece, eu acho que, não sei se outros pais também podem colocar um ponto sobre isso, mas eu pessoalmente reconheço sim a fala de Jamal. Eu acho que sim, pioneiros são quem fundou realmente aquilo que a gente está usufruindo hoje. Nós nos encontramos enquanto Trailblazers,
que não traduziremos ao pé da letra como desbravadores, não, mas como trilhadores, pessoas que abrem caminho, pessoas que guiam, que dão uma direção, que abrem os trilhos por trem passar. Então a gente também, por respeito a uma cronologia original, de uma cena original, que não é original nossa, é original dos Estados Unidos, a gente também tem um reconhecimento de uma mudança, de entender que, enfim, as pessoas vão continuar chamando a gente de pioneers, de pioneiros e tal, mas nós somos trailblazers. E os pioneiros são as pessoas que estavam na comunidade de Bauru em Harlem na Era Branca, até o ano de da Era Dourada e da Era Branca. E aí, depois disso, as pessoas são consideradas Hall of Fame, Blueprint, Icons, ainda irão caminhar para serem pioneers, quando já não tiverem mais essas pessoas da Era Dourada e da Era Branca. Então, acho que isso é uma cronologia original muito foda, que a gente demorou um pouco para catar, e que também eu acho que é uma coisa muito interessante de se botar em prática, não só no Brasil, mas em toda outra nova cena que crescer, para a gente não ficar batendo de frente com essas situações que a gente teve por muita falta de informação, por muita falta de diálogo e também por botar credibilidade em poucos internacionais que tiveram aqui. Demorou um pouco assim, para a gente entender também de procurar informação que fazia sentido para o desenvolvimento da nossa cena, até a gente entender que, é isso mesmo, Trailblazers, nós estamos guiando, transformando, sim, nós fazemos uma cena Bauru diferente, né? Uma cena Bauru que não é nada parecido com o que acontece no Chile, com o que acontece na Europa, com o que acontece no Japão, mas mesmo assim estamos atrelados a uma comunidade internacional que vem além de muitos anos antes da gente. Me posicionando aqui, Félix Pimenta na voz. E aí, para complementar, eu acho que a gente já deu uma entrada, eu acho que é importante, primeiro, a gente entender que, se a gente está falando de uma cena, de uma cultura, entender que tem pessoas que fomentam ela e vão muitas vezes revisitar e vão reestruturar ela e vão lembrar, opa, tinha mais uma coisa aqui, e vai trazer de novo e a gente vai incrementar e a gente vai muitas vezes precisar se encaixar dentro dela. Por exemplo, se a gente vê a cultura do samba, por exemplo, que é uma outra movimentação diaspórica muito bem estruturada, em que você não chega na janelinha já, você tem que criar toda uma história, você tem que ir lá cumprimentar, tem toda uma rotina, você chega, você precisa ver as pessoas mais velhas chegarem, as pessoas mais velhas têm um lugar para sentar, elas são baluartes, elas são as pessoas que podem cumprimentar primeiro a bandeira, enfim, várias regras, né? E aí isso acontece a mesma coisa, é a cultura afrodiaspórica, então a mesma coisa na Bauru. A gente precisa respeitar isso. O que acontece é que tem uma questão muito problemática com essa questão do imperialismo, né? Dessa noção de, primeiro, dos Estados Unidos, ou que a gente luta, né, muitas vezes, que é essa questão da cultura dos Estados Unidos, europeia. Então, a gente sempre vai ter essa problemática, a gente vai ter que ficar aqui, ó, na contenção. E, opa, peraí, mas por que vocês estão fazendo isso? Estão excluindo a gente? E aí, muitas pessoas já me questionaram sobre essa questão de Trailblazer, que é uma nomenclatura nova pra gente, e que para eles colocaram não só por querer controlar a gente, né? Mas também por questões internas deles lá, de pessoas de lá, de outras cidades, inclusive. De pessoas que vieram depois, e aí é uma outra treta, uma outra coisa que a gente talvez nem precisa se envolver, mas que, além do Jamal, que passou isso, mas o Kevin, o Traomni e outras pessoas pioneiras que ainda são vivas, que estruturaram isso. E aí tudo começa quando eles começam a falar, algumas pessoas, o Murphy Prata, que organiza isso das eras, e aí começa com a primeira era. Antes lá de 1968, da revolta da Priscila Beija, um pouco antes, que eles registram dali a Era Dourada, que era a movimentação já organizada das mulheres trans, travestis negras da cena, que se organizaram, mas que se movimentavam de uma forma específica, porque elas caminhavam na categoria drag, na categoria de beleza, com plumas, com outras montações. E aí, eles registram então lá de 72 a cena, a Era Branca, que é o início. Então imaginar como um papel dourada, porque era o brilho,
Aí branca, porque ainda imagina um papel branco ainda sendo construído, que é a era pioneira. Então, todas as femme queens da cena dourada, que continuaram na cena branca, e os butt queens, butches e transmasculinos, por exemplo, que chegaram nessa era branca, ajudaram a construir a cena e criaram. E a gente tem hoje também a cena, as categorias que a gente vê hoje, vieram nessa época. Então, elas são as pessoas pioneiras que construíram as pessoas consideradas pioneiras dessa época, até 74, se não me engano, ao final de 70, depois a gente pode corrigir isso, mas nesse primeiro momento são as pessoas que são as pessoas pioneiras, que também que construíram, não são todas que são consideradas pioneiras, mas as que construíram, por exemplo, tem a depois eu posso falar o nome correto dele, mas o primeiro Butch Queen, que tem o registro dele falando sobre, então ele foi o primeiro, toda vez que ele chega na bola, o primeiro Butch Queen, tal, não sei o que, tal. Então ele é considerado uma pessoa pioneira, ou a Dante LaLonde, que é uma femme queen que ainda está viva e que fala sobre como que era Cristal, como que era o babado no início. Então essas primeiras pessoas dessa era são as pessoas reconhecidas como pioneiras. As slides vão falar, é Trailblazer porque é diferente. Pra gente é muito sinônimo, é parecido. Eu já traduzi logo no início e é tipo, desbravadora. Esses dias eu fui traduzir pro espanhol, estava conversando com a galera do Chile, e Trailblazer, se você traduz no espanhol, ele fica pioneiro. Então, pra gente, eu acho que é importante a gente entender isso, mas como comunicação e troca com as pessoas de fora, principalmente a galera que é muito rígida com a cultura, a gente se descrever assim, sabe? Assim, com autodescrição, a gente se descrever, e aí a partir disso a gente começa a contar quais são as nossas diferenças. Assim como na cena aqui, que mesmo lá fora, a movimentação, como a gente viu aqui, de nomear assim, legend muito rápido, é totalmente diferente da cena mainstream lá fora, porque a cena mainstream lá fora é um outro tempo, e aqui de lá também é muito mais rápido. Mais rápido? Muito mais rápido. Muito mais rápido. Tem icon da cena aqui que não é nem just na mainstream. Sim. Paula na voz, tem icons da cena Kiki que não são nem legend na mainstream. Então a cena Kiki tem um tempo diferente mesmo, é um pouco mais rápido. Rotina na voz. E é bom a gente falar também quais são esses títulos, né? Temos Star, Statement, Legend, Pioneer, Icon, Pioneer, Trailblazer, né? Hall of Fame, Blueprint, né? Também. Nossa, é distante. E todos esses são os títulos que a gente tem dentro da Ballroom, que a gente carrega aí. Não é só Trailblazer, não é só Pioneer. Cada um tem seu tempo também, né? De entrega, vamos dizer assim, né? De história, de movimentação. E com isso... Lembrando aqui também, né? E com isso eu queria jogar para a plateia, assim, o pessoal que está assistindo, se vocês quiserem trocar, aproveitar enquanto a gente já está aqui falando um pouco sobre, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, perguntar algo sobre o que eles acabaram de falar, sim, se vocês tiverem. Alguém tem algo para perguntar? Só para a gente se organizar, tem uma aqui, tem alguém aí atrás? Eu também quero. Aqui, 3. A gente bota 3 de uma vez ou faz pergunta a pergunta? Vocês acham melhor? Pergunta a pergunta? Tá. Sim, boa noite. Eu sou Legendary, Vitória Jovem, 007. Vou me autodescrever. Sou uma travesti branca, de 29 anos, tenho 1,81 m de altura, estou usando um vestido preto, segunda pele, totalmente transparente, uma fita adesiva no meu peito, uma calcinha preta de Aquindá. Para quem não conhece, é uma calcinha que nós travestis usamos, é uma tecnologia para quem tem pau e peito. Estou usando um chinelo havaiana e o dedo do meu pé está pintado com esmalte prata. Tenho uma pergunta para a pioneira e a Gaga. Primeiro, estou muito feliz de você estar aqui. Para a gente é uma honra
estive, né, no Ceará há pouco tempo, vivendo a cena e construindo coisas e dando aula e conhecendo mais profundamente a realidade, né, porque a gente vive essa separação da gente que é do Sudeste, né, tem o nosso privilégio de viver uma cena possível no sentido da nossa vida mesmo. E ao chegar lá, eu encontrei uma cena onde as pessoas são completamente diferentes da nossa estrutura. Primeiro, por ser uma cena de pessoas mais jovens, né? Majoritariamente pessoas de 17, 18 anos, muitos adolescentes. Então, tipo assim, foi um choque muito grande para mim estar numa cena com pessoas muito mais novas do que nós. E aí, ao estar lá e sentir toda a potência, não à toa que a cena de vocês, o símbolo da Ballroom Ceará é o sol. E isso foi muito forte para mim também, porque eu estive lá e realmente é o sol, sabe? A cena é muito potente, as pessoas são muito potentes. E aí teve essa situação recente, onde você, enquanto uma Trailblazer, retira os títulos. E por que eu vou tocar nesse assunto? Não é no sentido de entender mesmo o que motiva uma Trailblazer remover esse título e dizer: bitch, stop, calm down, Beyoncé, senta aqui um pouco e vamos rever isso tudo, entendeu? Porque eu acho que ao mesmo tempo que tem essa responsabilidade da gente nomear pessoas, também tem essa sua responsabilidade que você encarou para você mesma de tá acontecendo uma coisa aqui que eu vou precisar botar um ponto e controlar essa situação. Então eu queria que você falasse um pouco disso, não se justificando, mas trazer mesmo como foi para você estar nesse lugar de ter que dizer: gente, não, peraí, calma, vamos entender aqui, vamos dar uma pausa, agora ninguém é mais nada, entre aspas, ninguém vai ser reconhecida por esse lugar, e como que vai ser daqui para frente. Então eu queria que você falasse dessa sua experiência enquanto Trailblazer, de ter nomeado pessoas e depois de um tempo ter ido lá e ter retirado ou suspenso esse título por um tempo. E o porquê e como que você lida com tudo isso, porque eu sinto que foi uma pressão também muito forte em cima de você, e eu acho importante você estar aqui e poder relatar isso, sabe? Não como uma cobrança, mas como uma possibilidade mesmo da gente entender como que foi tudo isso para você, entendeu? Me posicionando. Vamos lá, Miranda na voz. Eu adoro responder essa pergunta. Eu acho que é como eu falei no começo. Quando eu aceitei estar no local de Trailblazer, eu também aceitei uma responsabilidade que eu não posso colocar em todas as pessoas que eu vou nomear e que eu também não posso espelhar isso para as outras pioneiras. Mas eu sei que na cena do Ceará, de 100 pessoas que tiveram aquela BAL, 80 são de 19 anos para baixo. Eu sei disso. Eu sei que a cena cearense são adolescentes, crianças e jovens adultos, onde vai ter umas 20 pessoas ou menos que são tipo 25 anos para cima. Então vai ter pessoas pontualmente que são realmente maturas, adultos e responsáveis. Então quando eu estou liderando uma cena onde tem pessoas tão jovens, eu tenho que tomar uma responsabilidade com aquelas pessoas. Assim como eu também coloco na posição das lideranças locais, que elas não podem ser mães, pais, jovens, sem também ter essa responsabilidade com os seus filhos. Se eu sou jovem, estou na posição de produtora, eu tenho que aguentar o rojão mesmo sendo jovem. Então se eu vou me propor para ser liderança, para ser mãe de casa, eu tenho que aguentar esse rojão. E não é como se eu tivesse feito uma coisa que todo mundo pode fazer. Tipo, uma coisa que, eu acho que muitas pessoas me perguntaram se outros pioneers poderiam fazer isso, porque a galera de outros estados ficou com medo. E eu falei, não, gente, é uma situação específica. Fortaleza tem muitas pessoas jovens. E muitas dessas pessoas jovens estavam nesse local de nomenclatura, de stars, de up and coming e de legends. E por algum determinado momento, muitas dessas pessoas faltaram com responsabilidade, faltaram com um posicionamento maturo. Porque lá em Fortaleza, nós fazemos BAUs em institutos públicos. Quando é BAU em boate, é muito raro acontecer. De 2018 para cá, foram BAUs que a gente conta nos dedos, que foram noturnas. A maioria das BAUs são de 6 às 9.
6 às 10, porque a gente faz coisa no estudo público. Então a gente tem que saber o que a gente vai falar, o que a gente vai vestir, como a gente vai se comportar. Querendo ou não, nós estaremos em ambientes politizados e mais politizados ou não politizados. No ambientes escolares, no ambientes infantis, no ambientes juvenis, no ambiente onde a gente vai poder ser louco e fazer uma quengabal e todo mundo ficar bem pelado, e uma balde a gente vai fazer que o nosso público é de 15 anos. Como a gente vai se manter nessas pessoas? E muitas dessas pessoas estavam faltando com maturidade, influenciando essa juventude a estar numa posição que não deve estar. Então não foi como não foi todas as lips, foram lideranças, não só lips, mas lideranças de casa. E o meu intuito com fazer isso foi literalmente parar o Brasil, para que as pessoas tivessem uma noção da sua responsabilidade enquanto liderança. Porque eu nomeio você legendário, eu estou nomeando você, que eu quero que você faça isso, isso e isso. Mas saiba que quando eu nomear você legendário, as pessoas vão se identificar muito mais com você. Então você tem que ter essa sua responsabilidade em como você vai influenciar essas pessoas a serem novos adultos. E, consequentemente, cabe a mim dar o toque nessas pessoas. Então, foi rápido e incisivo. Eu não pensei muito, foram várias situações acumuladoras. Eu só mandei no grupo dos partners e falei, gente, isso vai acontecer. O documento está pronto. E eu só lancei. E a galera só acatou. Porque depois de um tempo a galera percebeu que é literalmente isso. Eu tenho uma casa onde tem uma fulana que é menor de idade, que ela está expulsa de casa. Como eu vou ser uma boa mãe para essa pessoa? Gritando na bancada, batendo boca, me batendo de frente com outra pessoa no meio da bal, brigando de verdade, fazendo chacho, femiquim, chacho toda hora. Tem muitas crianças naquele evento, essas crianças não são obrigadas a ver isso. Não podem ver isso, não precisam ter acesso a isso, porque nós tivemos acesso a isso quando nós fomos crianças. Nós vimos essas violências, nós sentimos essas violências tocaram nossos corpos. Então, para mim, não faz sentido algum eu fazer um espaço onde eu vou estar só repetindo tudo que eu vivi. Tem que ser totalmente diferente. Ou vai ser de um jeito, ou vai ser de outro. E não foi permanente. As pessoas sabem que elas estão aí tomando um chá de espera, que no final do ano elas vão retornar com o título delas, mas que consideravelmente todas essas pessoas que foram nomeadas por mim, hoje elas têm uma imagem, um comportamento totalmente diferente. Porque essas pessoas não só viajaram para outros estados e voltaram para Fortaleza entendendo que elas têm uma responsabilidade muito maior com a sua localidade, como também perceberam que isso era uma verdade. Nós estamos construindo uma creche Bauru, digamos assim. E daqui a 10 anos esses adultos vão estar incríveis. Mas a gente tem que ter cuidado com os nossos passos e com a imagem que a gente tem que ter da frente dessas crianças, na frente desses adolescentes. Foi basicamente isso. E funcionou pencas. Ai, só de me apresentar para descrever no nada. Mas é isso, meu nome é Alan, eu sou legendário Liberal Príncipe aqui da cena carioca, né? Sou uma travesti retinta, diretamente do Complexo Alemão. Tenho um cabelo liso, preto, acabei de cortar minha wig. E estou usando umas chamas coladas no rosto, também com fé aqui no meu peito, né? A blusinha do Defensor Futebol que eu adaptei, né? Botei um hoje pro meu peitinho de silicone, meus bíceps, no seio de mamilos. Tenho piercing no umbigo também. Estou usando uma saia de coração meio, sei lá, com muitas cores, né? Com vermelho, com azul. Tenho pelos descolorido e estou usando uma sandália de coturfa rosa. E é isso, fora as minhas joias dos meus irmãos e tudo isso. Isso é muito importante vocês estarem aqui, né? Vocês são pessoas que fazem tudo que a gente se torna, tudo que a gente é hoje, vem através de vocês, né? Então, tive muito cuidado, tenho muito carinho por cada um de vocês, já conhecia todos pessoalmente, menos assim, mas que nunca tinha visto, mas vocês todos eu já fiz parte da história, assim, de alguma forma. E aí, enfim, são várias perguntas e questões, principalmente desse lance do título, que eu quero fazer uma pergunta para vocês enquanto essa posição da Gaga, mas também é voltar nessa história do ano dourado, né?
quando as travestis fazem esse movimento da era branca que você explicou, que nem todo mundo traz essa história pra gente, essa realidade, e explica exatamente como esse contexto. E aí, através dessa história que você traz sobre essa era branca, eu fico me perguntando, e vocês trazem essa explicativa do Trailblazer e dos Pirates, é entender isso, é uma cultura que é importada, porém é uma cena revolucionária, uma cena que revoluciona o movimento e o sistema o tempo todo, e até onde a gente consegue fazer com que as pessoas se achem no direito de opinar e às vezes fazer também uma outra era ser criada a partir disso. Então eu acho que os pioneiros do Brasil e de todos os outros estados precisam posicionar esse lance de Trailblazer e pioneiro, porque quando vocês explicam que é Trailblazer, são pessoas desbravadoras, pessoas que abrem portas, pessoas que coisas, então para mim necessariamente não precisa ser as primeiras do babado todo. Geralmente, pelo que eu entendi, pode ser uma pessoa que já toma essa posição, né? Entendendo toda a história, todo o marco histórico, todo o estudo e a essência e a origem do espírito que é ser uma comunidade baú. Porque quando vem também de fora, ele vem com o Vogue, vem com uma exportação, a artista de técnica, ele não vem com uma essência e com o feeling baú enquanto comunidade, enquanto que é realmente esse movimento que é um sentimento para todas as pessoas trans e pretas que se renascem, né, através da cultura, vem através do Vogue, que é esse marco importado. Então eu acho que isso é um ponto muito importante a ser discutido no Brasil, esse lance do pioneirismo, né, e assumir esse lugar mesmo, se é pioneiro ou se é Trailblazer, porque se para mim é Trailblazer eu acho que não necessariamente, porque é isso, quando é pioneiro eu acho que ainda entendi, foi o primeiro, trouxe isso, cisgênero, branco, cisgênero, enfim, não sei o que interessa, mas é isso, eu tenho o máximo respeito, foi o primeiro e é entendível, pelo que eu entendi da transição do Trailblazer, não tem esse lugar, tem a ver com o desbravamento, com a abertura de espaço, com as coisas, então necessariamente não precisa ser as primeiras pessoas que chegaram e trouxeram isso. E isso é um ponto que a gente não precisa responder agora, resolver agora, mas eu queria deixar isso, essa pontuação para os pioneiros mesmo do Brasil entenderem e trazerem isso em respostas para a comunidade, né? Porque eu também estou aqui representando uma voz da comunidade, tudo que eu construo, para a gente poder se alinhar. E eu acho isso. E aí, através desse lance das eras, é entender também que é isso, né? O Brasil é uma era que a gente trata de corpos travestis. O tempo todo a gente está tendo esse embate de feminismo e travesti no Brasil. Então, eu também quero tentar trazer uma conversa e um diálogo entre comunidade mesmo, esse lugar de que pode ser uma nova era ser surgida e como a gente consegue levar isso também para a origem de onde surgiu a exportação do Vogue enquanto dança, enquanto arte, enquanto cultura e raça, gênero e sexualidade dos nossos próprios estados. E o Brasil, ele é esse lugar no mundo, né, de trazer esse marco travesti, sabe? Esse marco dos corpos travestis, essa era travestis. Então eu acredito muito nisso, que a gente também se organizando enquanto cena, a gente levar isso para lá, para a origem, né? Incluindo também essa realidade, né? Não vou falar que é um outro gênero, porque não é. Uma realidade nacional enquanto uma referência de origem também para a cultura baú e pro Vogue, sabe? O Brasil ele fazer parte, sim, dessa nova origem, dessa nova era, assim. Então, quando você me conta essa história, eu começo a analisar toda a cena que eu entendo de como é lá, quando falam de Cristal Lameja, que a gente ocupa um espaço também que é falado em cima de um corpo muito emergente, um corpo muito marginalizado. A história vem das cárceres, a história não vem de um conto de fada. Então a gente, para estar aqui, já entende que nós somos pessoas muito mais potentes além do que a sociedade pode imaginar, né, para estarmos aqui exatamente pela origem da história e trazer essa reflexão dessa nova era travesti, porque é isso, eles estão entendendo lá fora quem é a cena do Brasil, o que é travesti, a gente está resistindo muito forte em relação a isso,
E eu acho que essas pessoas que representam esse intercâmbio têm que ser realmente pessoas que estão abertas a ouvirem a gente, né? E eu vejo que tem pessoas que são abertas, né? Por exemplo, vocês, eu vejo que são pessoas que têm o máximo respeito, assim, de só ter um cuidado de parar para ouvir, mesmo que já tenham uma opinião, sabe? Mas eu sinto que tem esse lance e quem é que nos representa para a gente poder fazer essa história toda acontecer. E aí isso entra nesse lance da atitude da Yagaga, que no caso dela, né, a gente entende enquanto pessoas que conhecem ela e o argumento e a posição dela é super plausível, é super coisa, mas como que isso reverberaria quando fosse num estado onde a liderança não fosse totalmente a voz da comunidade, não representasse a comunidade nesse caso, e não acompanhasse exatamente a cena de tão perto ao ponto de tomar decisões de vidas de pessoas muito importantes e de caminhos, né? Se elas acharem que tem o mesmo direito que você teve enquanto uma liderança também, somente pelo nome, como que os pioneiros, como que essa liderança que vai permitir também que essa pessoa faça isso, vai ter um controle, um cuidado disso, ou o direito de dar uma permissão ou não, porque é exatamente como o Félix se traz, né? Esse lugar do pioneiro, esse lugar de ser genérico, de chamar de icon, é muito forte quando a gente escuta isso até enquanto responsabilidade para a gente mesmo, porque é um sentimento de cuidado que a gente quer ter, mas muitas das vezes a gente não tem uma preparação e a comunidade ela tem que entender que mesmo sendo baby, que mesmo não tendo status, a gente tem que cuidar da nossa manutenção e cuidar primeiramente da nossa liderança. A gente tem que fortalecer a nossa liderança, a gente tem que trazer essa contenção para as lideranças permanecerem firmes e poderem tomar decisões sensatas, porque envolve vidas de muitas pessoas, não é apenas uma nomeação ou um crescimento de cargo ou um aumentar o piso salarial, etc, etc. É uma responsabilidade muito forte enquanto vida de pessoas. Então é isso, ser pioneiro para mim é o máximo respeito todos vocês, né, principalmente o meu overall Fábio, o Diego também, que é o pioneiro daqui e não está aqui. Também tem várias questões de ter ido para fora, e não acompanhado a série e tudo mais, mas enfim. E também é uma pessoa que em nenhum momento também falou que estava ali, que podiam contar com ele, e ele faltava nesse lugar, então eu acho também que tem muito isso, né? Essa responsabilidade da gente na Paulo, de a gente se posicionar. Pode contar comigo ou não pode contar comigo, é a gente trazer o nosso realness, não é ficar se passando. Não é você simplesmente receber um lugar e achar que você está ali e várias coisas para ser resolvidas e você não resolver, mas também você não. E as pessoas estarem esperando que você resolva, mas ao mesmo tempo você não falou que você não vai resolver o que você não quer. Então eu acho que esse é um. E é isso, né? Eu criei, a produção trouxe essa pontuação dessa conversa, e aí eu escolhi vocês, trouxe vocês, queria que outras pessoas estivessem aqui, porque também são pessoas que precisavam estar trocando com vocês, para isso estar sendo decidido enquanto uma comunidade, mas eu acredito que a gente vai ter outros festivais, outras coisas para a gente se reunir, porque esse evento eu tinha esse sentimento de resolver essas nossas questões enquanto comunidade do Brasil, né? E é isso, trouxe vários pontos, acabei misturando tudo. Mas foi um vários trabalhos, né? Mas deu para entender que você trouxe essa. Sim. E é isso, acho que eu terminei. Virando a voz, eu peguei aqui um documento que, inclusive, se vocês tiverem Facebook, gente, se vocês não têm Facebook, vocês têm que fazer, porque vocês vão encontrar a cena original no Facebook, não é no Instagram, vocês vão encontrar os icons, os pioneers do Showblazer lá dos Estados Unidos, é no Facebook. E no Facebook tem um grupo chamado Ask the Pioneers. E lá o Kevin Ultra Omni lança que a White Era, a Era Branca, foi entre 1972 a 1984. E o Brasil já se encaixa numa era, que é a Era Vermelha, que é a última era atual.
Aqui. A última é a roxa. Aí aqui está incluso Jersey, Filadélfia, Washington, Chicago, Detroit, Carolina, São Luís, Milwaukee, Ohio, Connecticut, Atlanta, West Coast, Twin Cities, Dallas, Paris, Brasil, Japão e entre outros. Nossa. Ele falou que era vermelha. Isso. É porque assim, posicionando aqui, Félix Vieira Travais. Na verdade, a nossa, eu acho que talvez ou ele trocou, porque a nossa é a roxa, né, que é a atual. Eu citei as primeiras, mas aí existem diversas eras, como a Miranda falou, até a gente chegar de hoje, assim. Então é muita coisa. Então tem a era vermelha, que é a era logo depois da era branca, que é a era da epidemia da AIDS. Depois a era preta, que é a devastação da epidemia da AIDS. E também a época em que eles estavam falando menos sobre a questão racial. Depois tem a outra era em que a cena ela sai realmente do underground e é tomada pela cena mainstream. Aí depois tem a cena que é a época que a gente está na internet, que é o início da internacionalização, e depois da cena da internacionalização e a era que a gente está aqui hoje, né? Então tem muitas eras. Mas aí todas elas têm uma cor? Sim. Esses dias eu dei Mas eles conseguem esse documento? Sim, tem um documento do Derek Prada, do Murphy, que está disponível no Google, eu posso depois compartilhar também. Aí ele faz uma forma mais didática, assim. Esses dias eu dei uma oficina dentro da programação da Vera, que foi sobre a história da Ballroom, e aí eu falei sobre as eras. Se quiser, depois a gente também pode organizar isso, a gente pode falar e compartilhar todos os materiais também. E aí, só posso Não, porque eu ia falar um pouco sobre também como que a gente se organiza, né? Porque a galera também pede algumas informações, às vezes esquece também que, por exemplo, a tradução e a forma como a gente colocou, que foi compartilhada sobre os status, a gente se reuniu e a gente adaptou algumas coisas dentro do que já é definido lá de fora, a gente não mudou nada, mas a gente adaptou sobre a nossa realidade. E aí foi compartilhado numa página fora, mas existe um site nosso, dos Pioneers, em que a gente tenta, obviamente, o nosso tempo, compartilhar. Não casualizado, da forma como a gente gostaria, inclusive esses dias a gente estava conversando sobre isso. Vem aí, mas também eu acho que eu entender um pouco que tem essa referência, e aí a gente já postou ali algumas coisas, já tem, por exemplo, as nossas histórias, a história de onde começou, para todo mundo se guiar, tem a questão dos status. E aí, a partir disso, também acho um pouco mais didático, porque a gente vai começar a falar mesmo sobre Trailblazer, assim como a gente já falou. São coisas também que são novas, assim, pra gente, que é nova também pra cena. Então, a gente ainda vai adaptando essas questões. Eu gostaria, acho que só falar um pouco sobre o que você trouxe, sobre essa representação dos pioneiros na cena, principalmente aqui no Brasil. Referenciando de novo um pouco do que eu falei também sobre essas demandas do lugar, que é, primeiro, desde lá de 2018 a gente organizou e reconheceu, tivemos diversas conversas para ser o mais justo possível de pessoas e locais que estavam ou desde o início ou antes já estudando sobre Ballroom e que fizeram e aconteceram na cidade, e aquilo ficou registrado e ficou feito. E até para a gente também poder ser um pouco mais tranquilo e mais humano também com as relações das pessoas, que eu já falei isso para diversas pessoas, a realidade é que, principalmente nós que somos artistas, a gente pode estar aqui morando nessa cidade agora e daqui a pouco posso estar em outra cidade. Então, mais o que eu escrevi aqui, eu construí e deixei, até aqui foi feito. E nada disso vai apagar. Já vieram diversas questões para a gente sobre a pessoa é pioneira, vai deixar de ser pioneira. Por exemplo, questões de Brasília. Para uma pessoa que, por exemplo, estava lá, construiu algo lá no início, e pessoas que vieram depois, só porque ela não viu essa pessoa lá, ou essa pessoa não está lá, elas querendo tirar e querer nomear outra pessoa. E isso não existe. Você pode não considerar, e eu acho que é isso, a gente precisa ser real. Você pode não respeitar aquela pessoa porque você não tem o mínimo de intimidade, de respeito mesmo. E
até então, entre aspas, está tudo certo. Mas você não pode apagar, olha, ela é pioneira, trailblazer da cena ali, ponto. Depois ela foi embora. Mas antes disso, querendo ou não, ela construiu algo e a gente reconheceu. Óbvio, tem vários nomes, várias questões aí dentro disso, pessoas que se ausentam, aí é uma outra questão. Mas eu não posso chegar, por exemplo, sei lá, a Miranda hoje fala, gente, vou dar um tchauzinho da cena aqui em Fortaleza, aí eu me mudo pra lá, e aí ela não está presente, e aí a partir disso a galera vai querer me nomear como a pioneira de Fortaleza ou algo assim, sabe? Não, ela não está mais, não. O que ela fez até aqui está escrito, e aí um pouco como que a gente pode também ser um pouco mais tranquilo com relação a isso. Eu acho que a própria cena também do Rio de Janeiro tem um pouco essas respostas, que eu conversando também com muitas pessoas daqui, que entender até que ponto os pioneiros também podem fazer ou realizar alguma coisa. Até porque vocês podem colocar qual é pioneiro, tem que decidir, mas aí quando a gente vai falar alguma coisa, já existe uma organização da casa, da galera de uma casa com a outra, a galera que não vai ligar e vai se organizar de outra forma. Mas existe uma estrutura que a gente deixou. Por exemplo, se existe Legendary, se existem líderes da cena, não precisa ser necessariamente reconhecida como pessoa trailblazer ou pioneira, para poder organizar, para poder mover a cena e para poder ser respeitado pela cena, né? E além disso, você vai, ou pelo menos você pode, deve, organizar essas outras pessoas, tentar pelo menos, para tentar mover, sabe? Para a gente, eu acho, ficar um pouco mais tranquilo sobre as nossas realidades. Paula na voz. Só para complementar o ponto-chave disso que você falou, Félix, a gente tem em mente que pioneiro não é sinônimo de liderança. Period. Em Minas Gerais, nós temos eu, as meninas do trio, o Gui, a Carol, que está morando em São Paulo, ativa há muitos anos somente eu, e é necessário que tenha uma articulação ativa do pioneiro, né, do trailblazer daquela região, com outras pessoas. Eu não acredito que na Ballroom, no que a gente chama de comunidade, a gente possa fazer algo sozinho. Mesmo Yagaga ali, muitas vezes, passando altos sufocos na Noni, que nem é só lá em Fortaleza, Ceará, quem dera, né, amiga? De fato, eu não acredito que quase ninguém assim, faz algo sozinho. Não, gente, acordei, decidi, vou mudar a minha cena do Yagaga agora, entendeu? Então é uma articulação. Em Belo Horizonte funciona com as Legends. A gente tem a Cristal, que veio muito antes de mim. Então, se a gente pensar em ondas, se a gente pensar de uma outra visão, a gente estava numa Dengue, que é uma festa que lançou a primeira batalha de Vogue, assim, na época, que nem a gente sabia que era ballroom, e um senhor, 50 a mais, chegou e falou assim, que legal ver vocês dançando Vogue. Quando eu era novo, a gente também dançava. E aí eu nem tive resposta, eu fiquei assim, Então, quando a Madonna, lá nos anos 90, lançou a música, a turnê, o Paris is Burning, tiveram pessoas dançando. A gente está falando de um momento, de uma era, talvez, de uma onda, que a gente tem um registro e uma estruturação da Ballroom do jeito que ela é hoje, do jeito que ela segue até hoje. E eu acho muito importante que cada estado e que cada cena continue pensando e talvez até trocando de tempos em tempos ou recebendo novas pessoas, novas corporidades, novas demandas para esse núcleo de liderança. Porque o pioneiro acaba representando, tipo, esse topo da hierarquia, mas não é necessariamente assim que se age, assim, pelo menos falando da maneira que é em Minas e que a gente articula mesmo no grupo dos outros estados. E é isso, é um desafio, sim. E aí já também é um outro tópico, a gente pode ficar aqui até... Sinalizando, eu entendi tudo que tu falou, cabe muita responsabilidade, repito, de eu nomear alguém. E essas pessoas que estão aqui na mesa sabem o quanto eu não meço a língua para ir lá e falar assim, pioneira fulana, tu tá faltando. Tua falta tá me sobrecarregando. Tu fala. Eu não amanheço naquele grupo dos pioneiros mandando áudios, elas... Não, e quantas vezes a gente também não tem que falar, não, tô no Sudeste, mas qualquer coisa que precisar, a gente dá apoio. Gente, é isso. Tem que ter responsabilidade.
Hoje nós temos uma arca de 19 Trailblazers no Brasil, com menos de 10 ativos. O que o Félix falou é real. Às vezes as pessoas vão criar outras responsabilidades, vão fazer outro corre, vão se mudar e bum, beijo, segue sua vida. Seu legado nunca vai ser destruído. Vá. Agora tem uma coisa é que eu tenho que ser sincero. Eu não posso fazer falta. Se eu não for fazer presença, eu não vou fazer falta. Então assuma que você não está presente. E que você não pode assumir esse trabalho. Que as pessoas não vão ficar aqui esperando que você venha e vai falar, e vai montar, e vai dizer alguma coisa. Eu sou muito suspeita para falar. Porque agora eu estou lá, mais uma vez, como desde 2020, sozinha no Norte e Nordeste, lidando com banimentos e banimentos e banimentos. Não sei se vocês sabem, mas eu adoro falar isso também. Foi eu que escreveu aquela carta de banimento, que é usada no Brasil todo. E isso foi um saco para mim. Porque estava acontecendo uma situação em Goiânia, aconteceu uma situação em Alagoas, ao mesmo tempo, várias pessoas trans, várias pessoas pretas, muitas sociedades, o que a gente vai fazer, como a gente vai se mover, e a gente faz uma reunião que tem o quê? 6 pioneers no Brasil naquela reunião. A gente conseguiu sair com algum ponto, fechei, gente, eu vou escrever o documento, amanhã mando para vocês, documento aprovado, documento feito. Isso demanda muita saúde mental. Você vir escutar o desabafo de alguém, você vir escutar as pessoas que passaram por violências, é você escutar pessoas emotivas. Então as pessoas elas vão vir gritando, elas vão vir chorando, elas vão vir berrando, elas vão vir com facas e pedras e garras. E tá tudo bem, porque são emoções das pessoas. Não tenho que culpar essas pessoas pelas suas emoções. Mas como também fica esse meu palácio assim, que é o meu corpo. Como eu tomo cuidado de mim mesma, como eu tenho o meu pão, a minha maconha de todo dia, como eu tenho a minha estrutura, como eu tenho aqui a minha internet todo dia para poder escrever. E às vezes não tenho a minha estrutura básica e mesmo assim estou conversando com fulana de outro estado, conversando com fulana de outro estado. Então hoje, eu vou ser uma das pessoas, e não a pessoa que vai decidir quem vão ser os novos Trailblazers do Norte e Nordeste. 1. Eu não quero escolher alguém que vai fazer falta. 2. Eu não quero alguém que não vai ser sincero, alguém que vai ser egoísta, que quer ser Trailblazer só para ser Trailblazer e ter um título. Não. 3. Eu não posso colocar mais uma pessoa no mesmo buraco que eu esteve alguma vez. Eu não posso colocar uma pessoa despreparada, uma pessoa que não tem noção de distância, uma pessoa que não tem noção de empatia, uma pessoa que não consegue ser imparcial, uma pessoa que não consegue ser madura, uma pessoa que não consegue fazer diálogo coletivo com várias outras lideranças. Há uma responsabilidade muito gigantesca para isso. Então eu concordo, não tem como a gente apagar uma história de alguém, mas eu também acho que agora, baseado no que já aconteceu no amadurecimento cronológico que a gente passou nesse paulo de 10 anos, hoje a gente pode fazer decisões diferentes. Colocar pessoas nesse local, quando a gente sentir que essas pessoas podem e estão tranquilas para estarem nesse local. E esse lance de termos sempre um consentimento, a gente não vai conseguir. Tipo, essa situação que aconteceu lá em Fortaleza foi uma situação específica, isolada, que em um outro estado poderia ter gerado uma grande confusão e ninguém ter respeitado o que a Pioneira falou. Mas particularmente naquela situação isolada, aquelas pessoas elas entenderam que aquilo não foi um ataque, mas foi um meu amor, acorda, calma, respira. Tá babado? A gente tem que respirar. Então, quando situações forem acontecendo nos demais estados e a gente não tiver um consentimento, a gente lembra que na bancada não é só um júri, são ímpar, porque todo mundo tem a sua opinião. E a maioria leva para o prize. E é assim. Aconteceu um babado, não tem consentimento, bota todas as lideranças na mesa. Regra majoritária ganha, vota, acabou. É assim que se resolve, fácil. E eu acho que é não esperar que vai ter um Trailblazer naquele local, porque também já é colocar expectativas de uma politização dessas pessoas. Que é foda. As pessoas vêm procurar, aconteceu isso. Bah, você já procurou a polícia? Não. Não, pera ainda. Não passei no concurso militar ainda não.
Não sou policial federal, não posso resolver agora. Vá lá, faça o seu BO, vá na delegacia, volte. Você reconheceu isso como violência? Agora vamos colocar a carta de banimento em prática. É uma responsabilidade minha, sua e coletiva com todo mundo. Então acho que esse lance das lideranças locais, elas vão se construindo. As pessoas vão criando respeito. Como o Félix falou, não, cabe a gente aceitar ou não, mas apagar não tem o que fazer. Mas eu também acho que essas soluções, essas conversas que a gente fica procurando ter, é porque, consequentemente, nós ainda estamos em uma cena em ascensão, que ainda está crescendo. Que daqui a 10 anos, essas conversas e essas chamadas de vamos juntar as lideranças para decidir uma coisa que aconteceu, não vai mais ser tão necessário, porque a cena vai ser tão grande que coisas assim vão ser naturais com a luz do dia. E não tem como fugir, nós somos uma sociedade. E essa sociedade vai ter pessoas boas e ruins e segue a vida. Não vai ser pessoas ruins específicas que vão generalizar uma imagem assim do assim. E acho que isso também é uma coisa que me incomoda um tanto. As pessoas pontuarem suas individualidades, suas experiências individuais com determinada cena, ou com determinada liderança de alguma cena e generalizar todo aquele globo, toda aquela cidade, todas aquelas pessoas, toda aquela região quanto um todo que não é. A gente tem que lembrar que nós somos uma Bauru não Brasil, mas uma Bauru internacional, que tem desde 1968. Eu acho bafos. Esse lance de Trailblazer também é algo que a gente ainda vem aprendendo, ainda vem tomando conta, porque também a gente vai entendendo quais as demandas que chegam, o que a gente pode tomar, o que a gente pode dar direção, o que a gente pode ajudar, o que a gente infelizmente vai dizer, não, a gente não dá conta. A gente não dá conta e infelizmente é isso, não tem como fazer. Mas eu acho que também é uma coisa que não tem como fugir, o tempo vai dizendo, o tempo vai colocando a gente nessa posição de amadurecimento. Assim. Mais perguntas? Sobre a voz, vai ser bem breve, só compartilhar uma coisa minha. No momento que a Cena Manauara entendeu esse negócio de titulações, né, de nomeações, e vieram me cobrar o meu título, por que o Félix não, para o Luar, não alguém? Vou mandar uma carta, escrever uma carta, mandar para os pioneiros para eles darem o seu título. E aí fizeram essa movimentação, mas ao mesmo tempo eu parei para analisar tudo o que ia acontecer depois disso, né? Porque poderia ter toda uma comoção e esse não deixava se lascar para lá, né? Porque eles sabiam que isso não seria bom, não seria viável. Eu fui no privado da Acre e eu falei, está acontecendo isso aqui na cena, e aí, o que eu faço? No momento que eu falo isso, todos os pioneiros já sabem que eu não tenho capacidade para levar esse título, né? Porque eu estou pedindo ajuda de uma movimentação que a minha comunidade está propondo, está fazendo. E aí, a partir disso, não rolou, né? E aí eu vivi mais coisas da minha cena. Até o último momento que eu saí de Manaus, eu vivi mais coisas novas da minha cena que me ensinaram e eu estou aprendendo tudo isso agora, né? E aí, não só por ser uma pessoa que está desde o começo acompanhando tudo isso, né, que está vendo essa grande evolução na cena manauara, mas uma pessoa que também está vivendo, que está indo para o seu primeiro baile lá em Manaus, que está caminhando na sua primeira categoria em Old Way, sabe, que está ganhando o seu primeiro Grand Prize em Vogue Femme, caminhando com pessoas que têm uma performance boa, sabe, não é mais aquele baby, é uma cena que já está correndo, e eu estou tendo o privilégio de viver isso agora. Por quê? A Acre me falou. Viva a sua cena. Porque é isso que todo mundo queria, eu acho, né? Que é poder só chegar no baile, não ter essa preocupação, só, sabe, ter esse tá ali, você não precisa reparar em outra coisa, só fazer a sua estrada e a partir da sua estrada você vai entender se você vai ser magro, se você vai ser leve algum dia, qual é a sua categoria, né? Sobre o que você fala, quem é você dentro da cena, se você é uma mulher trans, se você é uma travesti, se você é uma pessoa LB, se você é um boy gay. Então, viver assim é um essencial para a gente entender que nós somos e sim carregar esses títulos. Eu acho que essa queria compartilhar. Você está aqui.
Félix na voz, para aproveitar acho que esse impulso também, assim, dessas provocações, algo que eu também já falei, acho que com você também, falei com outras pessoas que sempre chegam com esse questionamento sobre como organizar com relação às pessoas que vão ser pioneiras também, trailblazers da cena. Eu acho que o caminho é, primeiro, olhar para o que a gente conseguiu construir e o que faltou, por exemplo. Então, tem muita coisa que para a gente faltou e a gente foi cobrado disso. E as cenas ainda se cobram muito depois. Por exemplo, a minha cena não tem pessoas negras como pioneiras. A minha cena não tem travesti, não tem queer, não tem uma pessoa trans. Então, eu já falei para algumas pessoas, então, primeiro, ponto que você falou, nada é construído sozinho. Então, se você tem a chance de fazer diferente, olhe não só para você, mas quem mais está ao seu lado, que você pode trazer como uma pessoa pioneira. Quando a gente definiu as pessoas lá no grupo antes, na primeira conversa, eu pontuei, eu falei, olha, a Áquila da cena lá de São Paulo, porque eu estava numa região e a Áquila estava movimentando lá no interior. Eu falei, é importante que tenha a Áquila, que eu acho que é importante a gente pensar também estrategicamente para que vocês futuramente, ou futuramente não cobrem vocês também, de que, só tem uma pessoa, ou estou sobrecarregado, ou está faltando uma pessoa negra, está faltando uma pessoa trans. Então, já organiza, então, desde o início, algo, eu falo isso para todo mundo, porque se a sua cena está no início, busque, então, organizar estrategicamente essas pessoas, como a própria Brenda falou, de como que vocês vão conseguir distribuir, ou pessoas que não vão fazer falta na cena, e como que vocês vão pensar isso lá para frente, para que não aconteça a mesma coisa com a gente, que aí vocês vão trocar essa ideia, eu acho, com a galera que está há mais tempo, para entender coisas que não precisam se repetir, por exemplo, ou demandas que vocês não precisam pegar achando que precisa, por exemplo. Boa noite, meu nome é Everton Luan, eu me chamo Lion King, sou Becoming Legend na cena do Rio de Janeiro. Vou me descrever agora. Sou uma pessoa preta, amazônica, tenho cabelo preto, cacheado, volumoso, medo 1,62 de altura, estou com uma regata azul, estou com umas bijuterias amazônicas, estou com uma bermuda cargo da cor bege, cinza. Estou com um tênis preto e uma meia preta e eu estou com um casaco preto em cima de mim. Minha pergunta, eu até anotei que está um pouquinho grande. Eu ia falar também, eu sou da cena de Belém do Pará e estou na cena do Rio, agora. Sou fada de uma casa só de pessoas pretas daqui do Rio de Janeiro. Tem um capítulo aqui no Rio de Janeiro. E é de Brasília. E atualmente eu, depois de receber o título de Becoming Legend na cena do Rio de Janeiro, estou vendo de algumas formas de fazer uma retomada para a minha cena, que é de Belém do Pará, para tentar de alguma forma dar alguma ajuda, porque acho que não é apenas só receber um título, e ir embora, mas também reconhecer de onde eu vim e qual foi a cena de onde eu nasci, E atualmente eu estou na cena do Rio de Janeiro, mas eu sou de Belém do Pará, Sou paraense e eu quero fazer essa retomada atualmente para ajudar a cena de Belém a se fortalecer, porque é uma cena antiga, É uma cena de 2016, 2017, Já fui da House of Jambu, que é uma casa pioneira de Belém do Pará, E por muitas demandas, que a vida me trouxe para o Rio de Janeiro, Questões de vida mesmo, da minha vida. E depois desse tempo, desses quase 6 anos na cena do Rio de Janeiro, obtive muitas informações, muitas ajudas. E atualmente eu acho que me sinto preparado para levar essas informações e essa ajuda e ajudar a cena de Belém do Pará a se fortalecer e a crescer. E vem chegando para mim algumas informações também, algumas dúvidas das pessoas de Belém do Pará,
sobre a questão de títulos, né? Vejo uma movimentação para saber como é que funciona, como é que vai chegar, né? Porque atualmente só tem a Rafa Prata como Legendary, né? Da cena de Belém do Pará, e tem, segundo eu, também como Legend de Belém do Pará. E a minha pergunta, já vai ser breve, vai ser bem rápido, quais são as formas, os meios e essa abordagem para ter um entendimento melhor de como a pessoa com título deve se comportar na cena, né? Eu quero saber isso, né, para levar adiante, né, para uma cena que está necessitando dessas informações, né? Porque atualmente aqui no Sudeste, como veio os títulos, veio de uma forma, para mim, assim, particularmente, veio de uma forma muito agressiva e inesperada. Eu não sabia que ia receber um título. Não sabia como me comportar com ter esse título, sabe? E ver algumas pessoas recebendo títulos ter alguns comportamentos bastante agressivos com outras pessoas que não têm títulos, né? Uma pessoa falar, eu tenho título, então vou me sobressair com essa tal pessoa que não tem título, usar o título de uma forma muito negativa, né? Não de uma forma de ajuda, de fortalecer, de informações, né? De questão de informação mesmo da treino e enfim, de outros meios também. Então eu queria saber desses meios como é que a gente pode ter essa abordagem para as pessoas novas que ainda não têm esse entendimento de como se comportar diante de um título, né? Como é ser um star, como é ser um statement, como é ser o Upcoming Legend, como é ser um legendary, né? Na cena, que esses títulos que vão ser dados dentro de cada cena. Então, acho que essa é a minha pergunta. Acho que eu não me estender muito. Calma aí, vou botar mais uma e a gente faz mais uma última. Boa noite, gente, tudo bem? Eu sou o Ryan, do Seven. Eu sou um cis branco, estou vestindo boné rosa, uma regata azul, uma bermuda preta, um tênis azul, uma meia branca. E eu iniciei a minha participação dentro dessa comunidade aqui no Rio de Janeiro. Mas eu sou gaúcho, né? Então, quando eu vim para o Rio de Janeiro, ainda não existia uma cena no Rio Grande do Sul. Pude auxiliar e de longe um pouco da construção dessa cena, mesmo não estando lá. Durante o período pandêmico, eu voltei a morar lá e comecei a fazer muitas ações para unificar a cena, que era um pouco fragmentada e tal. E agora eu volto a morar no Rio de Janeiro, mas eu sempre tento manter uma comunicação com as lideranças da cena, estou sempre tentando ajudar o que eu posso por trás, nas produções, orientação que eu posso dar com a experiência que eu tenho aqui no Rio de Janeiro, né? E aí a minha questão, ela vem, acho que é mais um pedido de um conselho, talvez, porque a nossa cena, como vocês sabem, e estiveram nesse processo, a nossa pioneira Ruana, né? Acho que somando com tudo que já foi falado aqui, inegável a contribuição, ela sempre foi muito importante, sempre esteve na cena quando solicitada, porém, todavia, contudo, ela não mora mais, né, no Rio Grande do Sul, e a nossa cena, muitas vezes, as nossas lideranças, a gente senta e fica conversando, porque existe um movimento que aconteceu depois, a nossa cena começa em 2019, né, então depois do período pandêmico, a gente começa a ter um boom muito grande, e sempre chega babies e pessoas e querem saber de título, e querem bater o pé, e a gente, enquanto lideranças do Rio Grande do Sul, já sentamos e dissemos assim, calma, ainda não é a hora. Vamos respirar fundo, vamos continuar construindo, mas ao mesmo tempo surge uma pergunta assim, quem é que vai fazer isso? Somos nossa cena, que temos que nos reconhecer enquanto título X ou Y, porém, a gente precisa de um trailblazer, de maneira pioneira, para validar isso, e aí eu acho que é mais um conselho, acho que uma reflexão para a gente, assim, de tipo,
A gente que é e aí eu coloco a gente porque eu sou de lá, né, que é do estado, conhece os momentos que foram feitos na pós, conhece as pessoas que estão sempre, conhece, mas a gente precisa de uma validação externa para ganhar esse título. Isso é uma dúvida real assim, que eu tenho, e que a gente sempre que tem uma reunião de lideranças, chega nesse assunto e todo mundo fica, e agora? Sabe? Miranda na voz. Gente, título não paga conta, não paga comida, não dá ração, não limpa minha casa, não faz nada. Título é um reconhecimento, é um agradecimento, é uma posição que você foi colocada por coisas que você fez, não coisas que você vai fazer. Uma coisa que o Malik falou quando ele veio no Vogue Fever, que os outros jurados internacionais falaram quando vieram nos outros Vogue Fevers, e que eu falo para vocês, a gente tem que se divertir. Não faz sentido a gente colocar em nome de pessoas, se está faltando pessoas travestis na cena, se está faltando pessoas transmestres na cena, se está faltando mais gente pobre dentro da cena, se está faltando mais gente originária dentro da cena. Não faz sentido a gente vir aqui nomear pessoas, você é legend, você é isso, você é aquilo, e a cena ainda está vulnerável, de faltando várias outras corpas, está faltando vários outros movimentos, está faltando vários outros axés. Então acho que depois que o título chegou no Brasil, as pessoas elas estão com uma evolução muito precoce. Todo mundo quer ser star, todo mundo quer ser legend, quer ser upcoming. E gente, não faz sentido. Não é uma coisa que vocês decidem primeiro. É uma coisa que a gente vai validar. É a cena inteira e reconhece você enquanto legendary, mas a pioneira não. Sinto muito. Então, tipo assim, as pessoas da cena, da localidade, têm que primeiro entender quais são as necessidades reais, para eu colocar a minha atenção direcionada para as necessidades reais, para os BOs, para os lajós reais que estão acontecendo na cena, para depois a gente entender, colocar título em alguém vai resolver? Eu nomear fulana, vai dar visibilidade para aquele público vai... Não vai dar. Porque é isso, repetitivamente, às vezes, onde nós recebemos demandas, as demandas são atendidas e as demandas são esvaziadas. E aí, o lance do título, em muitos lugares, não vai fazer sentido quando a gente não está vendo qual é o babado verdadeiro. É exatamente o que aconteceu no Ceará, onde tem não uma, não duas, não três, mas mais de 10 crianças menores de idade que foram expulsas de casa pelos seus pais religiosos. Eu nomear alguém legendary ali naquela cena, aquela pessoa vai conseguir uma casa para fulana? Não vai. Ao contrário disso, eu estava nomeando legendary para as pessoas fazerem postura diferente, estava fazendo besteira. Eu tenho que colocar a minha atenção no babado real, não faz sentido eu ficar aqui correndo atrás do meu próprio rabo enquanto está tendo uma explosão ao redor de todo esse prédio. E tem uma mona que chega aqui só tem o dinheiro de entrar, tem uma pessoa que está sem comer, tem uma pessoa que foi violentada na rua. E eu só quero a minha placa de acrílico, porque não é nem prata, mas é acrílico. Se eu tiver dinheiro vai ser prata, se eu não tiver vai ser placa de acrílico, se não vai ser nomeado online, que foi o que aconteceu comigo. Fui nomeado online aqui no Rio de Janeiro, na sala lá de cima, eles estavam ontem, Fortaleza. Então, no final do dia, eu sou muito suspeita para falar porque eu sou trailblazer, mas o título não vai resolver muitas coisas assim. A gente tem que parar e entender que nós estamos desenvolvendo corpos, isso e aquilo, que o que a gente precisa? A gente precisa que as lideranças das casas, das cenas, se juntem, se cooperem, vai escrever edital, fazer pau, se juntar com
o espaço de tudo específico, fazer aula, fazer roda de conversa em algum lugar, fazer isso aqui, até que a cena se estruture e a gente possa nomear referências, ao invés dessas pessoas estarem criando uma caminhada, achando que no fim dela, elas serão referências por uma coisa que elas estão predestinando. Não existe nada mais feio para mim. É você chegar para mim e falar, e a Gaga, cadê meu título? Eu digo, vai com Deus, amor, não vai ter. Não é, eu sei que vocês se reconhecem como potência, mas não é assim. Isso é um ego, isso é um egoísmo muito alto, infladíssimo. Onde esse reconhecimento de postura, de você ser um legendário, é algo que vai para além da sua própria visão. São centenas e centenas de pessoas que vão reconhecer aquela sua existência e aquele seu valor. Não, você não precisa de uma validação, mas você não pode fazer a pêssega e só pular. Vou pular aqui uma casa do pioneiro e não liga o que ela acha. A gente tem que saber o que essas pessoas pensam. E eu acho que, especificamente lá no Pará, tem que ter um cuidado. Porque, por exemplo, o Pará não está tão presente e você vai para lá. Então, a gente não pode só nomear as pessoas por coisas que a gente sabe, que a gente escuta. A gente tem que ir lá, conhecer a cena, conhecer as pessoas, conhecer cabeça por cabeça. E foi isso que eu falei para a cena do Norte e do Nordeste que eu fui. Gente, eu só vou nomear as pessoas quando eu for lá de novo. Quando eu for lá de novo. Eu não vou uma vez em João Pessoa, voltei para casa e já decidi quem vão ser essas pessoas. Não faz nenhum sentido, eu não conheço essas pessoas. Eu conheço o que elas deixaram eu conhecer elas. Então, mais uma viagem, mais uma viagem, mais uma viagem. E aí eu vou conhecendo as pessoas, entendendo se faz sentido ou não. Vai ser, eu não sei, pode ser que sejam as pessoas do Belém mesmo. Mas isso é um cuidado que tem que ser feito. E mais uma vez, esse lance de título é muito que está sempre junto da gente. E no final, não entrega, não chega. Foram muitos desenvolvimentos precoces e hoje eu tenho um mapazinho aqui no meu celular que eu anotei o nome de todas as pessoas nomeadas no Brasil. E nós temos mais de 100 legendários no Brasil inteiro. Eu duvido vocês aqui nessa sala falar o nome de 15. Quem que lembra o nome de tanta gente? Gente, são muitas pessoas. Muitas pessoas, desculpa falar, desnecessárias. Não faz sentido eu ter centenas e centenas e centenas de pessoas nomeadas que sequer sabem da existência de outras localidades, que sequer sabem do corre de outro estado, que sabem da estipulação de outro estado, que sabem dos seus próprios corres da sua própria localidade. Exato. A gente, como falei no começo, com as decisões que a gente já tomou, hoje a gente pode tomar decisões mais diferentes, mais calmas, respirando, mais maduras e mais certeiras, mais pontuais, onde a gente vai sentir mais segurança. Eu acho que isso fala sobre esse lance do título geral, assim. Mas é isso, gente. Tá tudo bem que você querer ser legendary, mas não fica pedindo isso pra gente, porque é feio. Localizando, Paula na voz, gente, a gente também às vezes fica com uma vontade de que as coisas sejam super justas, igualitárias, do mesmo jeito, de norte a sul, Se fosse assim, por que a gente é pioneiro e não legend? A gente é legend? É isso. E aí? E se a primeira pessoa que tivesse vindo a Precious falasse, vocês que começaram, vocês são legends? E da próxima vinda alguém vai nomear as próximas stars? Realmente tem certas coisas que não são o mais justas possíveis. Por que fulano e não ciclano? Por que tal pessoa é e eu não sou? Faz sentido, a gente compara, é isso. Mas eu assino embaixo da fala da Miranda, no sentido de o que a gente fez atrás, que o Félix também trouxe, já que a gente caiu de paraquedas numa coisa, que a gente foi fazendo e aprendendo e reconhecendo as falhas, os desfalques, os erros, enfim.
Vamos fazer diferente a partir de agora. E não vai ser justo. São Paulo, Rio de Janeiro, tem 5 balls a cada 3 dias. Em Belo Horizonte, não. O ritmo é outro. Às vezes, uma star de 2 anos de cena de São Paulo está beitando lenda de outro estado. Porque ela caminha ball, então se for sobre categoria, se for sobre sobressair, não vai ser comparativo, não vai ser igualzinho, não vai ser justo da mesma maneira. As realidades são diferentes. E é sobre isso, é sobre esperar. Já existe essa primeira leva, essa era brasileira que aconteceu. Gostem ou não gostem, concordem ou não concordem. Eu acho que a nossa demanda é articular as lideranças por região, porque de fato não tem que depender somente de um pioneiro, e é que tem pioneiro na região. E já que já tivemos todas essas histórias com título, que teve que tirar para poder a cena entender sobre o que que tem gente que a gente deu título demais e às vezes sumiu da cena, pé no freio. Vamos esperar pelo menos uns 2, 3 anos para a gente digerir o que foram esses 100 Legends, para a gente também entender e não sair metralhando, e daí a outra a gente vai ter 500, e aí presentes na cena 12. Gente, 100. Posicionando, Félix Pimenta na voz. Gente, eu acho um pouco específico também sobre as cenas, porque juntando tudo isso, uma questão importante, acho primeiro, né, de entender como a sua cena se movimenta. Ponto. Se você não entende, ou se você não está lá, você precisa ir buscar quem são as pessoas que estão lá. Porque se está acontecendo alguma coisa, então existem pessoas lá fazendo. Então, alguma coisa está acontecendo. Está acontecendo de uma maneira bem lenta? Ok, é isso. A realidade é, a cena acontece de uma maneira mais lenta, comparado a outras cidades, outros estados. É a realidade. Qual é a realidade daquele local? E aí, a partir disso, de novo, repetindo, faz sentido nomear alguém a partir de uma cena que rola, sei lá, uma única bola num semestre ou 2 bolas num semestre? De repente não. Então eu acho que é equalizar tudo isso, e aí de novo a gente também já falou também como que é organizar. Se não está organizado as lideranças, organiza da forma como é. Antes disso tudo, a gente se organizava de lideranças de pessoas que estavam, eram mães, antes do LSS, a gente fazia o roll call, mães e pais. Mães e pais. A gente já tem aqui, ó, vocês não são o all around da sua casa. Então, você é a pessoa que está acima de tudo. Então, a gente já tem ali uma diretriz, já está encaminhado. Então, essas pessoas aqui são, então, as que têm mais conhecimento, né, que a gente espera, são as pessoas que têm mais tempo de cena, têm mais informação e que conseguem também ter lugar de liderança e que também estão presentes. Aí vocês vão reunir essas pessoas e a partir disso, olha, a gente quer então pontuar e falar, olha, isso aqui tudo está injusto, a gente quer, sei lá, homenagear uma pessoa, ou realmente a gente acha que a gente precisa ter o primeiro live porque já está aqui há tanto tempo e não é visto. E aí se organizar, assim como várias outras cenas chegam para a gente, mesmo não tendo pessoas oficialmente trailblazers, pioneiras, e trazem para a gente, por exemplo, alguma carta, uma demanda. E a gente para escutar e conversar, e eu acho que tudo é conversado. E aí também está pronto para, às vezes não, às vezes sim, às vezes espera mais um pouco. Então, eu acho que é esperar isso. Eu entendo, por exemplo, a questão do Sul, porque quando a Juana ela começou lá, a Gabi foi uma aluna, então olha, né, as histórias. Ela foi aluna da Juana, ela ficou, então a Juana precisou sair, lembra que eu falava que as pessoas precisam sair, Então, se comunica com vocês de uma outra forma, mas a Gabi ficou lá, e aí a cena depois começaram a surgir outras casas, mas, por exemplo, a cena não evoluiu a ponto das outras cenas na região do Sul, por exemplo, que é ali o circuito Joinville, Florianópolis e Curitiba, por exemplo, que cresceram, foram muito para frente. Então, eu acho que é vocês pararem e visualizarem a cena e falar qual é a nossa real situação. A mesma coisa lá no Pará, que eu acho que ainda tem uma outra questão, que é, primeiro, entender se as pessoas, por exemplo, o Rodrigo, está presente ou não está presente, entender esse ponto. Se não está presente, é isso. A Leti, está presente ou não está presente? Quem estava lá antes, por exemplo, a Casa de Meirelles, que trouxe uma outra realidade lá.
Mas a Dani fez a realidade e já saiu. Você, por exemplo, está planejando voltar. Ruane fechou a casa, agora abriu, reabriu de novo, está querendo voltar. Então assim, calma. Quem já está lá? O que está acontecendo, sabe? Então é isso. É a partir de agora vocês se organizarem para decidir como que a cena vai acontecer. E aí depois disso acontece. Igual a galera lá de Vitória também, que depois de tinha uma pessoa lá na cena que já estava há muitos anos, que ia pegar o Fever, que ia para São Paulo, que ia para outros lugares, mas ela não articulou nada, de fato. E aí depois as meninas chegaram e articularam, e aí só depois da pandemia rolou a primeira prova na cidade. Aí depois de um ano, ou quase um ano ainda, já estavam querendo falar, não sei o que, quem é pioneiro, quem não sei o que. Eu falei, gente, não fez nem um ano, vocês fizeram a primeira bola. Então como vocês vão conversar disso ainda? Não, aliás, já, né? Então, entender a realidade da cena de vocês, como vocês vão organizar, e aí começar a organizar isso, trazer, por exemplo, se existe uma grande demanda, traz pra gente, por exemplo, ou vocês se resolvem, se articulam. E aí, só para fechar, eu acho que essa coisa de como se comportar, eu acho que a gente já falou aqui, e eu acho que, na minha visão, o comportamento o comportamento básico que a gente deve ter em sociedade, enquanto a gente fala de coletividade, se a gente fala de cena, se a gente fala de comunidade, como você se comporta enquanto uma pessoa na sociedade, em conjunto. É chegar e falar, olá, tudo bem, bom dia, boa tarde, tchau, por favor, obrigado. Conceitos básicos, se você não aprendeu, aqui você pode aprender. Ou, por exemplo, como que não vai ser inconveniente, como vai ser uma pessoa justa, por exemplo, sabe que júri, qual é o sentido de júri, qual a tradução, qual é o sentido de você julgar? Então você precisa se comportar assim. Eu acho que a gente já sabe, por exemplo, como que as pessoas precisam se comportar. E também começar a pontuar e falar, olha, desculpa, se for uma pessoa grosseira, você não está sendo uma pessoa educada. Eu acho que isso já são sinais, tipo, como que a gente vai colocar uma pessoa na cena que de repente, sei lá, sai gritando todo mundo, você agride alguém, brinca sempre, maltrata as pessoas, dá voto inconsistente, e aí como que vocês vão falar, não, ela é a nossa líder, por exemplo, sei lá, sabe? Não tem como, a gente sabe disso, e não acontece, porque senão nós teríamos diversas pessoas à nossa frente, né, na cena, nesse formato. Então a gente sabe mais ou menos qual é esse caminho. Então, se essa pessoa não funciona ali, é o conjunto, por exemplo, de lideranças, a galera que vai ter essa noção, ou deveria, reunir e falar, olha, isso aqui não está dando certo, igual a gente começou a criar o lance de, olha, a galera está começando a brigar. Então, como que a gente vai começar a intervir, né? Vamos começar lá fora, então vamos começar lá fora. Família, obrigada. Gratidão, uma salva de palmas para os queridos. Eu cheio. Obrigada pela fala, obrigada pelo convite, obrigada geral por veio. Gente, rapidinho, me siga só uma observação que eu queria trocar uma ideia com a Nazária na voz, branca, vestida, mas só uma atribuição mesmo de falar uma coisa e pontuar coisas estruturais que estão falando e organizando, que o assunto maior é título, o assunto maior é caminhada, o assunto maior é bol, o assunto maior é funciona, mas a gente acaba esquecendo da base do básico, como a gente cuidar da saúde da nossa comunidade, as pautas que a gente fala sobre testagens, vidas positivas que estão no rolê, fala sobre as Film Queens, no caso eu tenho que trazer só, compartilhar uma roda de conversa que a gente fez em São Paulo, quando uma Film Queen veio questionar sobre como a cena trata as Film Queens, como a cena recebe as Film Queens. E aí vem a questão, como nós, Film Queens, estamos nos organizando entre nós para trocar uma ideia e conversar com a cena, para levar nossas demandas, como os transmasculinos estão se organizando, as pessoas pretas, as pessoas sabem como a gente consegue trazer as demandas e as pautas em comunidade, em comunicação, assim. Então, para a gente conseguir chegar e organizar as coisas melhores, porque acaba tendo vários recortes, dos mesmos recortes, com coisas diferenciadas, mas que às vezes não troca essa conversa. Né? Não existe um diálogo entre as cenas, não existe um diálogo entre os próprios recortes. Então, para poder pensar do básico, você que é double serving, você que entende tudo mais, procura trabalhar, procura trazer o que você faz, se você é psicólogo, se você é profissional da saúde, se você é produtor cultural, se você é do audiovisual, se você é da moda, como você consegue utilizar o que você faz e ver na cena, não só buscar, mas sim o que você entrega para a cena de volta.